CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Nunca se ouviu falar tanto em telemedicina. Você sabe o que é telemedicina? Tem muito a ver com saúde, claro, e também tem muito a ver com tecnologia. Juntando isso ao momento de pandemia, em que há a orientação para se evitar aglomerações, se evitar até o contato necessário, a telemedicina ganhou uma visibilidade maior. É um modelo de assistência médica que causa, sim, polêmica, porque muitas pessoas ainda não sabem exatamente como funciona. Então, a telemedicina é o assunto da nossa conversa hoje com a Giovana Trade, ela que é advogada, especialista em direito médico e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Oi, Giovana, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui à CBN Campo Grande. Oi, Ginês, muitíssimo bom dia a você e a todos os ouvintes da CBN. Para a gente, é claro que ficou muito evidenciado agora a necessidade da telemedicina, né? A gente percebe aí grupos de médicos fazendo esse tipo de atendimento, porém não é uma rotina exatamente nova. O que a gente pode dizer sobre esse tipo de trabalho, o que diz o direito do médico e o direito do paciente em relação a tudo isso, Giovana? Então, Dinei, antes de tudo, é importante dizer que a telemedicina, ela tem regulamentação no Brasil desde 2002 pelo Conselho Federal de Medicina. Contudo, as práticas autorizadas eram bastante limitadas. Em 2018, o Conselho ele abriu a possibilidade da teleconsulta como uma modalidade da telemedicina, mas a comunidade médica reagiu muito mal, porque não foi dada oportunidade para que eles conversassem sobre o tema e para que eles aprofundassem, junto com o Conselho Federal, melhor essa matéria. Então, eles entendiam que poderia afastar ou piorar a relação médico-paciente. Agora, com esse estado de pandemia, de calamidade pública que foi instaurado, e como bem você falou, pela necessidade do distanciamento social, o Conselho Federal encaminhou uma carta ao Ministério da Saúde dizendo que autoriza algumas práticas. Para quê? Para evitar que pacientes circulem nos consultórios, para que pacientes sejam contaminados e propaguem, enfim, essa disseminação do vírus para as outras pessoas. Então, a telemedicina foi um modo de evitar tudo isso, essa propagação, essa disseminação e proteger mais o próprio paciente e a sociedade. Inclusive, a telemedicina agora também é lei, foi sancionada semana passada pelo presidente da República, a lei que regulamenta e deferindo, possibilitando que todos a utilizem. Mas existem critérios para o uso da telemedicina. Eu não posso fazer telemedicina, fazer uma consulta, sem que realmente haja, de fato, uma necessidade. Eu vou explicar para você. Se eu, Giovana, quero ir hoje num consultório e marcar uma consulta com o meu médico por telemedicina para escolher o método da minha cirurgia plástica, aí já não é cabível. Por quê? Porque não existe uma necessidade, não existe uma possibilidade da vida se tornar irreparável. Agora, se eu estou com uma gripe muito forte, ou se eu estou com uma dor abdominal insuportável, aí a medicina é necessária. E necessária também, nesse contexto, para aqueles pacientes que precisam de um acompanhamento contínuo, como o diabético, o hipertenso e até aquelas pessoas que precisam fazer o controle psiquiátrico. Muito bem, Giovana, você trouxe até no começo da sua fala até um histórico aí, né? Quer dizer, desde 2002 é regulamentado, 2018 então aí houve também uma normatização. Agora fica a pergunta, a telemedicina, ela pode ser decidida pelo médico ou o paciente tem que tomar essa prerrogativa? Olha, eu quero ser atendido, mas eu quero ser atendido presencial. Eu quero ser atendido, mas eu quero ser atendido por telemedicina. Enfim, como que isso se ajusta na demanda e na prática, exatamente? Tá. Se houver uma necessidade caracterizada desse distanciamento social, ou então um isolamento por parte do paciente, realmente aí não é indicada essa consulta presencial.
porque precisa-se evitar a contaminação de outras pessoas. Dessa forma, médico e paciente, eles vão entrar num consenso, e se o médico entender que aquele paciente tem condições de passar por uma consulta de telemedicina, aí ele vai propor. Agora, se a situação do paciente for de urgência ou emergência, e ele precisar ir para o pronto-socorro, o médico também vai indicar. Então, depende muito da boa relação que esse profissional tem com o paciente. Se for necessário, de extrema necessidade, ele vai ser atendido em consultório, vai ser atendido no pronto-socorro. Agora, se a condição do paciente de saúde permitir, aí é possível a telemedicina. O médico, quando ele conversar com o paciente, seja por telefone ou por WhatsApp, por mensagem, ele vai perceber o grau de gravidade dessa moléstia que o paciente está sofrendo. E aí ele vai fazer os encaminhamentos devidos. Você perguntou também para mim quais são os critérios que devem utilizar, né, na medicina. O médico, ele precisa, antes de iniciar a consulta, informar o seu paciente, esclarecer das limitações da telemedicina. É claro que ela não tem uma qualidade técnica, uma qualidade de assistência como uma consulta presencial, porque não dá, obviamente, para fazer um exame físico. Então, o paciente ele tem que estar bem ciente dessa restrição. O médico ele tem que informar o preço da consulta desde o início, informar qual a plataforma que eles vão utilizar. Para que tudo isso? Por que essas informações são necessárias? Justamente para o paciente ele ter elementos para decidir se ele vai consentir em passar pela teleconsulta ou vai recusar esse teleatendimento, esse atendimento à distância. Então, você veja que todos os princípios da relação médico-paciente, elas devem ser também colocadas na teleconsulta, nas consultas à distância. Então, o médico ele deve preservar o sigilo das informações, ele deve utilizar uma plataforma segura para que não vaze para terceiros essas informações. Ele tem que fazer anotação no prontuário do paciente, de todo o histórico daquela consulta. Os exames médicos que eventualmente o paciente mandar, ele precisa também anexar dentro do prontuário, ele vai imprimir, anexar no prontuário. Enfim, são práticas que devem ser exercidas mesmo que à distância. Os deveres médicos não são minimizados nessa situação, eles devem ser mantidos. Mas a gente percebe claramente, então, na sua fala, Giovana, que o paciente ele tem uma voz ativa em relação ao que ele pode aceitar, porque não deixa de ser uma prestação de serviço, né? E, inclusive, você falou que tem que deixar claro qual que é o valor dessa consulta. Existe alguma regra ou alguma norma? Olha, por ser nesse tipo de serviço, a consulta é mais barata? Ou isso pode ser pleiteado pelo cliente? Como que funciona isso? Olha, não existe tanto a portaria do Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, nem a lei, ela normatizou os valores, não colocou nenhuma tabela específica. Então, o médico, ele fica à vontade para colocar o valor que ele entende necessário. Eu acredito que pode até ser similar ao do atendimento presencial, mas aí vai depender. Eu acho que o bom senso, nesse momento, se a consulta for em um tempo menor, aí vai depender do ajuste com o paciente. Mas o médico pode, sim, cobrar. O que não pode é cobrar um valor desmedido, né, fora da realidade. Então, se eu cobro uma consulta de R$200 no consultório, eu não posso cobrar 500, porque aí ficou muito aviltante, ficou muito fora do que é estabelecido. Giovana, só para a gente encerrar, como a gente disse desde o começo, é uma prática que a gente vem experimentando, né, ou vendo com mais frequência por conta da pandemia, e não se fala apenas na medicina, né? A gente vê aí agora a questão dos artistas fazendo lives, o comércio se adaptando, os médicos tentando prestar esse serviço. Você acha que a partir de agora pode abrir aí um campo mais amplo para de alguma maneira consolidar esse tipo de trabalho que, voltando a reforçar aqui, ele é regulamentado, é autorizado pelo próprio Conselho Federal de Medicina?
Sim, eu acredito, acho que em todas as searas da vida, das relações de trabalho, inevitavelmente a mudança já é certa e ela está sendo incorporada. No caso da telemedicina, eu acredito que ela realmente veio e forçosamente nós vamos amadurecer esse experimento entre médico e paciente, e até como uma forma da gente se habituar melhor, da gente se acostumar melhor. Eu acho que a telemedicina vai trazer mais experiência e amadurecimento para todos nós, e vai ser uma forma, assim, de revolucionar, de tornar mais acessível a relação médico-paciente, que às vezes o acesso à saúde era mais dificultoso, era mais burocrático, e a gente vai trazer uma desburocratização desse acesso nesse momento. Mas vale lembrar também que a teleconsulta, depois de fim do estado de pandemia, ela não vai mais existir. Então, essa telemedicina mais aberta, mais flexível, que a gente está tendo agora em razão da pandemia, findo esse estado, vai voltar ao normal. A não ser que o Conselho Federal de Medicina ou o legislador, eles façam novas normatizações realmente para consolidar essa telemedicina que a gente está tendo neste momento. Mas ficou bastante claro para a gente, Giovana. Eu quero te agradecer muito pela entrevista. Nós conversamos com a Giovana Tradi, ela que é advogada e especialista em direito médico. Giovana, obrigado pela entrevista, viu? Obrigado, Dinei, foi um prazer. Ótimo dia para você. Igualmente, tchau. Tchau. 9 horas. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.